Mencionar aqui. Boa tarde novamente. Estamos aqui só esperando a Danila se compor lá, Olá, né? pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Bem? Tá me escutando? Desculpa, caiu a Não conexão, tem eu tive que importância. reconectar. O pessoal tá escutando bem? Acho que tá, parece que tá todo mundo. Sejam bem-vindos novamente aí para mais um webinar. E hoje é interessante, porque a gente vai falar sobre a parte de o que contratar, como contratar, né? Dentro do nosso webinar. E vai levar em consideração os aspectos no Brasil a gente chama de CLT e subcontratado, né? Aqui a gente também fala full time ou subcontratado. É uma parte interessante porque em termos ela coincide com o Brasil, né, o Danila, mas também tem algumas diferenças que são importantes para vocês levarem em consideração. Exatamente. Boa tarde, Danila. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Tudo bem? Na correria, consegui chegar Que bom. em tempo. Me desculpem aí os minutinhos de atraso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, quando que é melhor a gente contratar e quando que é melhor a gente terceirizar um serviço, né? A gente tem ouvido isso dos nossos clientes aqui como estratégia, né, de operação, né? E é importante a gente saber essas nuances, porque nem sempre a gente fala, eu vou terceirizar, então tá tudo bem, não preciso contratar como funcionário, enfim. Então é bom para a gente entender aí os riscos, entender, enfim, mais informação, a gente tem mais base para tomar decisão, né? Então, a gente vai começar aqui. Quais são os tipos, né, de funcionários que a gente pode ter, entender um pouquinho como é que a gente pode fazer esses contratos, né? Bom, a gente pode contratar uma pessoa full-time, né? Ela vai trabalhar em tempo integral para a gente. Part-time, né? O próprio nome já diz, é parcial. Ela vai trabalhar aí, ao invés de 40 horas por semana, menos de 40 horas. Um casual, que é eventual, eu vou contratar essa pessoa eventualmente. Se ela tem um termo fixo, né, que é aquela pessoa que eu contrato, você vai trabalhar para mim por 3 meses, por 6 meses. Pessoal que trabalha de turno, os shift workers. Eu posso contratar esporadicamente, aquela pessoa vai trabalhar para mim naquele dia, naquela semana. A gente vai falar um pouquinho de período de experiência e os out-workers, ou como a gente mais conhece, quem trabalha no home office. Bom, eu não vou detalhar... Oi, fala, Bruno. É interessante, uma coisa importante, porque a gente tem, se você voltar no slide anterior, está existindo um grande, nessa parte que a gente chama aqui de casual, né, que eles chamam de gig work, né? Você pega aqui, entra no gig, papapá e tal, você vai pro gig. E são regras, no final do dia, são regras estaduais, né? Então, cada estado tem a sua. E semana passada passou uma lei na Califórnia regulamentando o gig work. Eu vou fazer um gig, um gig, né? Muitas vezes é fazer um trabalho específico de painting ou o que for, né? Costuma estar sempre atrelada a labor work, né? Exatamente. Então, que é interessante e importante você ficar confortável com isso. Com relação a esse tipo de trabalho, tá? Vocês fiquem atentos a cada estado que vocês estiverem trabalhando, porque esse tipo de... essa é uma área que está mudando muito. Tá? O estado da Califórnia começou e, eventualmente, outros estados vão começar a ter a mesma modificação das leis. A Califórnia sempre puxa o restante dos Estados Unidos, né? Exatamente. E é importante vocês ficarem confortáveis de que isso pode acontecer no dia a dia, né? Então, lá na Califórnia mesmo,
eles estão questionando aí até mesmo o aspecto dos Ubers, né, ou os deliveries, terem ou não esse relacionamento empregatício com os apps, tá bom? Desculpa, legal, vamos lá mas para o próximo. Vamos lá. Não, obrigada, Bruno. Só avisando ao pessoal que o material que vocês vão receber da gente tem detalhado o que é cada um desses tipos de funcionários, tá? Vai ter aí alguns slides a mais no material que a gente vai enviar para vocês, exatamente com as nuances de cada um. Mas aqui, falando de modo geral, esses são os tipos de funcionários e as formas como a gente pode contratá-los, né? Interessante falar que part-time é qualquer trabalho que for menos de 40 horas, né? E você pode contratar eles de maneiras aí diferentes, sendo um funcionário e ele trabalha para você e para outra pessoa, ou no que a gente vai entrar aqui e falar um pouquinho de, né, tipos de contratação de terceiros. Tá? No Brasil a gente chama de prestador de serviço, aqui a gente chama de independent contractor. Tá? E o que é um independent contractor? É um prestador de serviço, né? É uma pessoa ou é uma entidade, ou é uma empresa que a gente contrata para executar um determinado trabalho, um determinado serviço, né? Que não seja o teu funcionário. Né? Como resultado, esses trabalhadores independentes, né? O pessoal que presta serviço, eles é que pagam os impostos relacionados aí ao seguro social, ao Medicare. Então, você vai contratar aquela empresa ou aquela pessoa, essa empresa vai te mandar um invoice e você vai pagar esse invoice, né? E aí, quem faz o contrato tem que classificar, né? O pagador deve classificar corretamente cada um dos benefícios como contratado desse prestador de serviço. Né, para poder fazer o depara, né, Bruno? Você que faz. O Bruno que é o especialista em contabilidade, que tem que fazer esse depara. O quanto eu paguei para essa empresa, para essa pessoa, e essa pessoa, em contrapartida, colocar dentro do imposto de renda dela. Tá? Existe alguns casos que a pessoa também contrata ela, né? Que é um dos piores casos. Ele coloca, a empresa coloca o funcionário ou barra independente como W2, mas paga ela sem fazer o recolhimento de imposto. Essa é a pior das piores condições. E é porque tanto o funcionário subcontratado não consegue usar algumas deduções e ele não recolhe nenhum tipo de imposto ou custos da empresa. Então, o funcionário fica com a pior das piores situações. E é bem comum, né? E o risco que a empresa acaba correndo é grande, né? Se passar por uma auditoria, tanto do departamento aqui trabalhista, de labor, né? Do labor, como a Receita Federal, é bastante complicado, mas a gente vê isso acontecer, infelizmente, bastante. Mas a gente também está aqui para isso, né? Para orientar e para poder ajudá-los a organizar, né? Aonde tiver problema, a gente tem a solução, né? Exatamente. Se não tiver problema, a gente está... A gente não tem trabalho. A gente vai para a praia. Exatamente. Então, a gente está aqui para isso, né? Para esclarecer, para trazer informação e poder, enfim, ajudar a organizar e estabelecer aí, diminuir o risco e até eliminar esse risco. Bom, como que a gente pode contratar esse terceiro, né? Pode ser um subcontratado, né? Alguém que vem trabalhar para você, onde uma empresa é que paga essa pessoa para vir trabalhar para você, ou a gente contrata o independent contractor diretamente, né? Paga pelo seu empregador. Então, é uma nuance aí diferente, mas os dois são prestadores de serviço. Eu trouxe aqui essa tabelinha, que é um depara, né? Quando eu tenho um funcionário, quando eu tenho um contratado, o que
acontece em cada uma dessas etapas, né? Então, se a gente tem lá o employment law, né, a legislação trabalhista, quando a gente tem um funcionário, a gente aí, né, o funcionário, ele é coberto por várias leis federais e estaduais, né, do trabalho, né, e do emprego. O contratado, ele não é coberto por essas leis, porque o nome já fala, ele não é seu funcionário, então não se aplica às leis trabalhistas. Práticas de contratação, né? Um funcionário, ele geralmente ele vai aplicar para a tua vaga, né? Vai fazer todo o processo de entrevista, todo o processo, né, de seleção. Aí ele vai ser aprovado, a empresa vai escolher aquele melhor candidato para aquela função, vai receber uma carta oferta. A gente falou da última vez, né, para quem vem trazer essas operações para cá, avaliar, né, o tipo de função que você precisa e o que o mercado faz, né, em termos de benefícios e salário, para você poder montar uma carta oferta que vá atrair esse funcionário a trabalhar na sua empresa, né? Aí a pessoa vai aceitar a função, né, o cargo, vai aceitar essa carta oferta, e o empregador aí deve solicitar todas aquelas informações que a gente passou nos webinars anteriores para fazer a contratação em si, né? É importante, né? Então a gente vai fazer o contrato, vai colocar lá tudo que foi negociado entre o empregador e o funcionário. Na hora da contratação, a gente pede documentação, né, para a pessoa mostrar que ela é ela e a gente ter as informações aí para fazer todos os pagamentos, e a pessoa então fica contratada como nosso funcionário. No caso de um contractor, né, de um prestador de serviço, geralmente a gente vai interagir ou com aquele departamento que precisa do serviço, né? Não necessariamente passa pelo processo de contratação de pessoas na área de recursos humanos, mas ele vai ser contratado por aquela área que necessita daquele serviço, né? Vai ser feito um contrato, né? Uma proposta, um contrato, e nesse contrato, então, você tem todos os serviços e todas as regras aí de prestação de serviço que você combinou com aquela empresa, né, ou com aquela pessoa física. E aí, então, o contratante celebra o contrato, incluindo uma declaração de trabalho com o departamento jurídico e financeiro da empresa, né? Não passa nem pelos recursos humanos. Exatamente. Tá? Então, pode passar pelo são departamento jurídico, né, para ficar confortável com exatamente, com o contrato. Com o contrato em si, né? Mas isso não é muito raro que uma PJ que venha prestar o serviço para a empresa passe pelo recurso humano. Só se for, a gente chama aqui de self-employed, né? Que aí é uma pessoa, é a única pessoa, né? Então pode ser visto aí como um risco empregatício. Pode continuar, desculpa aí, viu? Imagina, obrigada, Bruno. Nada. Não, você pode me interromper sempre. Bom, documentação, né? Documentação que a gente sempre pede lá, né? O nome, endereço, o Social Security Number, o status da declaração fiscal, enfim, todos aqueles formulários e documentos que a gente vem falando nos webinars anteriores, né? E na parte do contrato, geralmente você vai pegar aí, obviamente, né, ao invés do Social Security Number, o I-Number, que é o CNPJ da empresa, né, vai ter aí o formulário W9 e você faz, né, a transição, como a gente falou, né, empregado passa pelo payroll, área RH, contratado passa pela área jurídica, vai para a área financeira para poder aí ser aprovados os pagamentos. Bom, requisitos para relatórios fiscais do pagador, né? O funcionário, então, relata tudo que ele ganha, né? Pago pelo empregado durante o ano fiscal, no formulário W2. E quem é prestador de serviço, né? E relatar um pagamento, receber mais do que $600 no ano, tem que aí preencher o 1099, o famoso 1099. Outros relatórios, né, para outros órgãos, para quem é funcionário,
a gente tem que relatar aí informações para o seguro-desemprego estadual e federal, e o contratado não precisa, né? O valor do trabalho ou contrato empregado é salário ou hora, né? E o contrato aí, enfim, vai ser ou valor de projeto, vai ser o valor negociado, e ele vai ser pago conforme foi combinado em contrato. Quando termina um trabalho, toda semana, enfim, vai depender do projeto, do que foi acordado dentro desse contrato de prestação de serviços, né? No pagamento, né, quando você é funcionário, vai ter que, a empresa, como a gente falou, vai ter que deduzir aí todos os impostos, parte da empresa e também em nome do funcionário, certo? Correto. Tem as datas de pagamento, as empresas escolhem, tem empresas que pagam toda sexta-feira, tem empresas que pagam a cada 15 dias, tem empresas que pagam uma vez por mês, né? E aí isso tudo vai dentro do payroll. E dentro do contratado, do prestador de serviços, é pago conforme também é feito no contrato, né? 30 dias após a entrega, ou se não é um pagamento adiantado, enfim, o que é acordado dentro do contrato. E aí quem é responsável por pagar os impostos dentro daquele projeto é o próprio prestador de serviço e não quem contratou. Tá? É importante a gente levar em consideração que o pagamento não cria muitas vezes o vínculo, né? Então você pode sim pagar o pagamento junto com seus funcionários, tá? Só para ficar claro isso. Na verdade, o pagamento nos Estados Unidos tem uma diferença entre esse aspecto do pagamento, tá? Então, confortável. Caso vocês queiram fazer a transação, né, no mesmo dia dos seus empregados, também pode. Tá? É comum. Mas para gerenciamento de cash flow, de processo, né? Para que eu vou fazer todos os pagamentos, 3 pagamentos por dia, se eu posso fazer todos os 10 pagamentos numa semana só? Sim. Então, sim. Aí geralmente você vai combinar com esse contratado, eu vou te pagar a cada 15 dias, assim como eu pago os meus funcionários. Exatamente. Tá? Então não precisa, isso não gera o vínculo, não é isso que vai gerar o vínculo empregatício que a gente tem no Brasil. Exatamente. Não vai ser isso. Tá bom? Vamos lá, alguma pergunta até agora dessa diferença? Acho que em termos de conceito é bem parecido com o Brasil. o que a gente tem no Brasil, né? Não tem muita diferença, né? Vamos lá falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de ter um funcionário ou ter um prestador de serviços. Tá? Ó, tem uma pergunta. Tem. Oi, Bruno, tá me ouvindo? Cortou? Oi? Temos uma pergunta aqui. Boa tarde. Vocês têm um modelo de contrato de trabalho full-time ou part-time? Essa pergunta ela é importante a gente perguntar porque o contrato ele depende do estado onde você estiver e também do estado onde que a sua empresa. Então tem 2 aspectos. É onde que o funcionário está localizado e aonde é o estado que a empresa exerce a operação. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa em Delaware, criei uma empresa em Delaware. E essa empresa em Delaware, ela tem um escritório em Massachusetts. A operação está em Massachusetts, certo? E aí eu vou ter um funcionário de Massachusetts. Então, aquele contrato, ele vai estar atrelado às regras de Massachusetts, certo?
um contrato de empregatício. Tá? Se eu vou agora, abro um escritório em Atlanta, tá? E eu vou contratar a Danila como funcionária, tá? Aí você vai usar a regra do estado de Atlanta como funcionário. Se a Danila vier como prestador de serviço, que a gente chama aqui de subcontratado, nesse momento ela não é funcionária, ela vai ser prestador de serviço, aí você pode eleger o fórum do contrato. Eventualmente, quando você for nesse mesmo exemplo, se você usa o fórum de Massachusetts, você vai colocar o Massachusetts e a Danila vai ter que aceitar o fórum de Massachusetts. Se eu eleger o foro, né, de Delaware, eventualmente a Danila terá que aceitar o foro de Delaware. Tá? Eliseu, a gente pode te ajudar a redigir esse contrato, tá bom? É um dos nossos serviços. A gente monta para você o contrato com a descrição de cargo, tudo certinho para o seu funcionário. E isso é importante, Eliseu, porque eu queria estressar aqui que não existe um contrato de caixinha. Exatamente. Porque muita gente, eu vou ali e vou fazer um contrato de caixinha. Então tá, você pode ir, mas leve em consideração as implicações que ocorrem dentro do relacionamento entre funcionário e empregador e subcontratado. Só isso. Ficou claro? Exatamente. Bom, vamos lá falar um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, né? Se você pode contratar o pessoal em outro país, né? Pode, né, Bruno? Pode. Se E você deve, quer né? falar um pouquinho sobre e deve, exatamente, falar um pouquinho da parte de implicações, impostos e como isso entra na contabilidade. Sim. Se você é uma PJ americana, contrata de um local estrangeiro, eventualmente você vai ter que fazer um contrato de subcontratação. Tá? Muitos dos nossos clientes fazem esse processo via subcontratação. Se por acaso vocês gostariam de ter funcionários, quando a gente vai discutir muito sobre essa diferença de subcontratado e empregado mais para frente. Por acaso vocês queiram ter funcionários no exterior, aí nós temos um parceiro onde ele contrata isso, chama Global Partners, como funcionário. Aí você tem mais controle, você vai poder fazer várias outras coisas dentro daquele contrato de trabalho. Mas subcontratado, a PJ americana pode contratar subcontratados em qualquer outro lugar do mundo, sem o risco de labor laws locais, né? Até mesmo porque eles não vão estar conectados àquele país. Okay? E aí ele usa, nesse momento, o foro que ele decidir internamente ou que ele mais usa com mais frequência. Então, acaba sendo um contrato, se ele é uma pessoa que está no Brasil prestando o serviço para você, é um contrato com a empresa americana. Sim. Né? Ele não está vinculado à CLT no Brasil, por exemplo. Exatamente. Né? O que vai valer é o contrato que você fez de trabalho com a empresa americana. Sim. Mesmo que você esteja exatamente, e o foro. No então, Brasil. Assim, eu posso pegar aqui um caso do Christian. Vamos assumir que o Christian tem a empresa brasileira, a empresa americana e contratar uma pessoa na Europa, né? Aí aquele relacionamento entre a pessoa da Europa e a empresa americana vai ser um contrato subcontratado. Tá? Ele pode servir tanto a empresa americana, né, quanto a empresa brasileira ou grupo econômico. Tá?
trabalhando no grupo econômico, você lembre-se que é importante a gente distribuir o benefício para todas as empresas do grupo econômico para fins de preço de transferência. Aí é um outro assunto, um outro animal, um outro webinar. Mas estamos aqui para educar. Então, isso. Ficou claro, Christian? Legal. Okay. Bacana. Bora. Vamos falar um pouquinho, então a gente respondeu as perguntas até aqui, então vamos caminhar mais um pouquinho. Bom, e qual que é a vantagem e desvantagem de contratar, né, um prestador de serviço ou ter um funcionário? Bom, você contratar um prestador de serviço, você vai acabar reduzindo teus custos com folha de pagamento, né? Obviamente. Você vai ter maior flexibilidade, né? Porque o prestador de serviços, dependendo de como você contratou, você pode mexer nas horas de trabalho dele, enfim, no volume de trabalho. E você não vai ter aí exposições à legislação aplicáveis àqueles que são empregados. Tá? Em contrapartida, você não vai ter total controle sobre o trabalho executado por aquele prestador de serviços. Né? Você pode também ter um aumento no turnover e um menor comprometimento, uma vez que a pessoa não faz parte como funcionária da sua empresa. Né? O seu direito de demitir, né? Obviamente com o contratado, né? Para o empregado, a gente tem o at will, que te dá aí alguma flexibilidade nesse sentido. No prestador de serviço, a gente vai ter que consultar qual é o contrato que você fez com ele, quais são as cláusulas lá que vão te dar ou não o direito de demiti-lo, né? Quando você quiser, e não necessariamente, talvez você vai ter que seguir aquele contrato que você assinou junto com ele. Tá? Você pode sim, né? Se a pessoa trabalha na tua fábrica e se machucar, você tem responsabilidade sobre isso, né? Por isso que a gente até tem que ter seguro, né? Para eventuais situações como essas. Direitos autorais, né? Dependendo do que esse prestador de serviço fizer, é um trabalho que ele entrega para você, mas não necessariamente isso vai ter que estar em contrato, né? NDA, né? Exatamente, NDA, para que aquilo que ele esteja fazendo para você é seu e ele não pode compartilhar com ninguém mais. Então a gente tem que estar atento ao contrato que a gente faz, tá? E também aí a parte de o risco de auditorias governamentais, né? E aí esse quadrinho do lado que a gente adicionou, né, é para pensar. Né? Se a gente interfere demais no trabalho desse prestador de serviço, a gente corre o risco de fazer com que ele pareça um funcionário. Né? Como o Bruno sempre diz, né? Se anda como pato, veste como pato, fala igual pato, se mexe, tem as mesmas características do pato, como é que você fala que ele não é um pato? Exatamente. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse sentido, né? Então a gente pode fazer com que ele pareça um funcionário para quem a lei diz que você deve pagar aí os impostos, né? Sobre os salários prêmios, seguros, compensações e etc. Né? E que se você desejar exercer aí um controle significativo sobre o que o seu funcionário está fazendo, né? Então é melhor, de repente, ao invés de você contratar como prestador de serviço, realmente contratar como funcionário. Então esse é um ponto de atenção. Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Eu quero, porque muitas vezes a gente pensa... Eu acredito que muitos dos brasileiros, né, os investidores que vêm, né, que estão fazendo a gente chama de Greenfield Projects nos Estados Unidos, eles vêm com o processo de você vir com a mentalidade de vou contratar subcontratado por agora, ver como que funciona, depois eu vou colocar ele no payroll, né? Ou virar ele empregado. Mas o fato de... Por quê? Porque ele vem com toda aquela ideia de CLT, que se você contratou, você não pode mandar embora, se você mandar embora, paga um monte de coisa, se você contratou e não pode mandar embora, não pode abaixar o salário, não pode ter mudanças naquele relacionamento.
E o transação at will tira toda essa dor de trabalhar com CLT. Uhum. E aí, quando isso ocorre, mesmo assim, a pessoa ainda traz ele como subcontratado, que muitas vezes é um custo a mais, um risco a mais, já pensando que vai ser um empregado. Então, isso é importante vocês levarem em consideração se a dor de subcontratar, que vocês estão querendo aqui, é só um risco temporário, mas muitas vezes vale a pena. O at will é tão fácil de você se interagir, né? Que não vale esse risco, entendeu? Acho que é importante a gente estressar isso aqui nessa ligação. Não sei as pessoas, o que elas acham, quem tiver aí na ligação, puder adicionar aí, se tem alguém com experiência em contratação nos Estados Unidos, para nos deixar na mesma página. Ou se alguém já usou essa estratégia, está pensando em usar, né, essa estratégia, enfim. Vamos ver. Será que o pessoal está dormindo lá? Acho que não, né? Deve ter alguém aí que deve estar. Atenção, tem. Alguém já participou disso? Já tentou, já... Uma história só do Bruno. Eu acho que o pessoal ainda não viveu esse Eu conheço algumas histórias que deram errado, inclusive. Né? Exatamente por causa dessa mentalidade. Eu vou contratar um empregado, aí não dá certo, depois eu tenho que investir uma série de coisas. E, às vezes, é melhor o contrário, né? Já contratar como funcionário e, enfim, ter o comprometimento da pessoa. Mas são coisas que a gente vai discutir um pouquinho depois, já que o pessoal está quietinho, vamos em frente, né? De repente, o pessoal cria coragem aí de... O Bernardo tá escrevendo. Bom, e como que a gente... Vamos lá. Imagino que vocês vão passar por esse ponto, mas segue a pergunta. Como calcular os custos e benefícios se optar por um contrato ou um employee? Sim, a gente vai passar, mas dentro do processo, né, de budgeting, né, de qualquer empresa, Bernardo, é importante se lembrar, o full package de um funcionário nos Estados Unidos fica 100% de mais ou menos uns 30%. Isso inclui médico, 401k, papapá e assim sendo. Tá? Isso leva esse ponto importante. Tá? Quando você tira esse full package, é como se fosse, né, no Brasil a gente fala assim, carro completo. Você quer um carro mais basicão? Simples. Basicão. O seu budget seria mais ou menos 18%. Né? E se você fosse subcontratado, você transfere esses 18% para o subcontratado. Ficou claro, Bernardo? Mas eu acho que é legal comentar também, né, Bruno, que não necessariamente você vai contratar o fornecedor, né, o prestador de serviço, pelo mesmo valor de hora de um funcionário. Né? Às vezes, os prestadores de serviços, para aquele mesmo nível de trabalho, custam um pouco mais caro. Né? Também. Se você pagar 10, você passa os 18% para esse prestador de serviço, porque é ele que vai ter que recolher os impostos, né? E aí você não tem essa folha de pagamento. Isso aí, bora lá. Então vamos lá. Como que a gente minimiza aí o risco, né? Quando vai contratar um prestador de serviço? Então a gente tem que responder essas perguntas, e que o Bruno está muito mais familiarizado com essas perguntas do que eu, né? Então você tem que avaliar na classificação do IRS, né, da nossa Receita Federal aqui nos Estados Unidos, né, qual é o comportamento, né, a empresa controla, tem direito de controlar o que o trabalhador faz e como o trabalhador desenvolve o seu trabalho. Financeiro, os aspectos comerciais do trabalho do trabalhador são controlados por quem paga, né, incluindo aí aspectos como a forma como o trabalhador é pago, as despesas são reembolsadas, fornece ferramenta, equipamento, suprimento, etc.
o tipo do relacionamento, né? Existem contratos escritos ou benefícios, plano de pensão, seguro de vida, férias, etc., nessa relação. O relacionamento continuará e o trabalho será um aspecto essencial do negócio? Então, quer dizer, aquele negócio de pato, né? Como é que eu classifico o pato? Se eu respondo sim a tudo isso, né? É um exemplo claro, assim, se você tem... Vamos dar um exemplo, né? Você vai ter... Você chamou um encanador lá na sua casa para Arrumar um defeito. um defeito, né, na sua pia lá, né? Eu sou contador, eu abro a porta e falo assim, boa sorte, meu amigo. Tipo, né? Sei o que fazer, né? Fazer o quê, né? Agora, se for lá na casa da minha mãe, ela vai falar assim, não, faz dessa maneira, faz daquela maneira. Essa interrupção no comportamento com o prestador de serviço, ela entra nesse lado do comportamental aqui, tá? Que é importante. Então, você tem que ser, ele tem que ser independente. Então, você cria o escopo de trabalho, tá aqui o escopo de trabalho, do jeito que ele vai fazer, como que ele vai fazer, se ele vai fazer de noite, de dia, papapá, isso é um problema dele, entendeu? O escopo de trabalho está ali. Eu preciso que você desentope a minha pia e vá embora, né? Como que você vai fazer, como que você vai chegar naquele negócio e finalizar, é outros 500, né? Esse é o que a gente está falando aqui na parte comportamental, né? O comportamento do relacionamento entre pessoa jurídica e a pessoa independente, independent contractor, que também pode ser pessoa física com pessoa física, tá? Isso que a gente tem que levar em consideração. A parte financeira, ela é muito claro, muito simples. Então, se você tem um escopo de trabalho e esse escopo demonstra que você tem que reembolsar despesas de viagem, assim sendo, você mostra que existe uma distância entre as pessoas físicas ou jurídicas. Bem simples, tá? Pagamento também, isso é muito, muito tranquilo. Agora, vou dar um exemplo, né? Mesmo exemplo do encanador, né? O cara chega lá, eu já tenho lá a cola, o tubo, já falo o que tem que ser feito para o encanador. Fico lá de butuca em cima dele, over shoulder, né? Olhando para o que ele faz, como faz, já está evidenciando que você tem muito mais controle sobre aquele relacionamento do que qualquer outra coisa, né? E você ainda chega e fala assim, não, na verdade eu vou te dar um prêmio aqui, um bônus por você ter performado mais rápido. Aí você literalmente aumenta esse risco que a gente está falando aqui, que são os 3 pontos. Eu quis aqui trazer um exemplo simples, pessoal, como que fosse. Então, o encanador entra na minha casa, ele é um independent contractor. Ele entra na casa da minha mãe, pode ficar tranquilo disso que ele vai ser um funcionário dela, porque ela vai estar lá com tudo funcionando, vai falar como fazer, que trocar, para não mexer naquela outra, ela vai fazer tudo isso. Então, assim, é uma percepção, né, dos stakeholders de qual que é o relacionamento entre pessoas jurídicas e físicas dessa maneira. Então, acho que eu gostaria de deixar bem claro isso para vocês. Ficou claro, pessoal, que está na comunicação? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Espero que o exemplo do encanador Não, foi bom. Foi bom. Vamos ver aí, o pessoal tá digitando. Aí a gente já pula para o próximo. Isso é muito importante, porque existe aqui quando melhor contratar ou terceirizar, né? Isso é importante a gente entender. Existe uma dificuldade de a gente entender esses momentos. E vai estar sempre atrelado aqui
a esse primeiro slide que a gente falou aqui, que é esse... Né? Se você levar em consideração que quanto mais para baixo, melhor terceirizar, né? Quanto mais para cima, melhor você contratar. É importante até falar que quem trabalha out works em home office, se ele trabalha full time para você, é melhor, né? A diferença é só que ele não está lá no teu escritório fisicamente, né? No teu local, mas ele tem todos os direitos, se ele trabalha né, full time para você, de um funcionário. Tá? A única diferença é essa. Também pode ser caracterizado dentro daquelas 3 né, fatores que a gente acabou de conversar, né? Quanto controle você tem sobre o trabalho dele ou não. Isso, tá? Exatamente. Ficou claro? Acho que o pessoal está ainda fazendo tá digitando. Quanto não o pessoal coloca... Oi. Não, um bom exemplo, você falar assim, qual que é a melhor opção aqui, sempre vai estar atrelado nessa lista. Se você puder usar isso aqui como lista, né? Eu acredito que até aqui para cima é full time, empregado, funcionário. Shift to works também, né? Pode ser teu funcionário, né? A única coisa é que ele muda de turno, né? Trabalha 12 horas num turno, 12 horas em outro turno, enfim. E se você falar também de se você contrata daily basis, né, weekly basis, pode ser um prestador de serviço também. Com certeza. Deixa eu falar um pouquinho do período de experiência. Aqui, quem determina o período de experiência é o funcionário e o empregador, né? Que pode variar aí de dias ou até meses. No Brasil, geralmente são 3 meses e aqui também, geralmente, são 3 meses. Tá bom? Estamos todos aí? Eu não sei se eu perdi o Bruno. O pessoal está me ouvindo? Acho que a conexão do Bruno caiu, mas a gente já volta. Ok. Já voltei, então, pessoal. Voltou. Pode falar. Bom, vamos lá. Quando que é melhor a gente contratar, então, e quando é melhor a gente terceirizar? Eu trouxe um dado aqui para começar a nossa conversa de ontem, né? Que os Estados Unidos aí chegou, se a gente vê aqui na unemployment rate drops to 50-year low. Hoje a gente tem aí 3,5% de desemprego no país, né? No Brasil, eu tentei achar uma informação semelhante como essa, mas não achei. Mas a gente está aí, na verdade, caiu esse último trimestre de 12% para 11,8%, né, na taxa de desemprego. E a gente vê aí, olha a quantidade de emprego aberto nesse país. 7,1 milhões de empregos abertos, né? Então, isso a gente começa a ver, e aí é o que dá gancho para a gente começar. Eu trouxe a informação para a gente mudar o nosso mindset em relação de como a gente decide as coisas no Brasil para decidir aqui, tá? Então, quando que é melhor a gente contratar ou quando que é melhor a gente terceirizar, uma vez que a gente já sabe que o at will, né, nos dá flexibilidade, né, não é a mesma coisa do vínculo empregatício no Brasil, enfim. Então, é importante a gente avaliar a sua estratégia no curto e no longo prazo, né? O que você precisa agora, né? O que essa função que eu estou trazendo aqui vai me trazer imediatamente ou posteriormente, tá? Qual que é a sustentabilidade que eu quero para desenvolver o meu negócio, sabendo lá que o prestador de serviço, né, pode não te trazer essa sustentabilidade, né? Muita gente vem para cá, né, Bruno, e vai atrás de uma posição ou de vendas ou de business development, né? É bastante comum o pessoal começar assim aqui.
Então, é importante você avaliar essas funções, qual é o impacto e as informações que elas vão ter para o teu negócio no futuro. Né? É algo mais no curto prazo? É algo que eu preciso manter para o longo prazo? É uma expertise que eu preciso trazer para dentro do meu negócio e do mercado local? A exposição ao risco, que essa função pode estar, tanto interno como externo, né? Que informações essa pessoa tem acesso, né? O que você vai... É core business o que ela faz, ela vai ter acesso a informações de desenvolvimento do teu produto, de aplicação do teu produto, enfim, de desenvolvimento da tua estratégia para fazer com que o negócio aconteça aqui, né? Necessidades de treinamento que a gente precisa fornecer, o quanto essa pessoa eu preciso reter pelo conhecimento e pelo negócio que ela trouxe para mim, enfim. Os custos e o investimento, né? Às vezes a gente acha aí que terceirizar no nosso mindset do Brasil, terceirizar aqui talvez seja uma opção mais barata do que eu contratar como funcionário, né? Colocar isso dentro do teu budget, dentro dessa balança. E a parte de retenção e engajamento no sentido de se essa pessoa desenvolve um core business, o quanto eu preciso dela no futuro ou não, o quanto eu preciso dela desenvolvendo esse trabalho ou não. Bruno, você tem alguma coisa a acrescentar aqui? Não, tá certíssimo. Então, a gente precisa avaliar bastante, porque de repente você está dando na mão de um prestador de serviço o teu negócio. Né? Quanto que a relação que você teria como funcionário é diferente, né? Em termos de comprometimento, de responsabilidades, né? de uma série de coisas para você poder operar. Com a flexibilidade que a gente tem o at will, né? De a qualquer momento, essa relação pode ser quebrada por qualquer motivo. E a gente aqui não tem que pagar multa, nem imposto, a não ser que você negociou isso está dentro do teu contrato de trabalho. Tá? Qual é a melhor opção para uma franquia, já que é necessário que o funcionário siga um padrão? Padrão. Uhum. Já responde a pergunta, né? É melhor ser um funcionário do que ser um terceiro. Funcionário. Né? Se ele tem que seguir um padrão, se ele tem que seguir as regras. Tem um horário, né? Exatamente. Então, ele tem que chegar em tal hora, tem que exercer tal função dentro do ambiente, então ele tem que ser um funcionário, né? Ele não pode ser um subcontratado. Exatamente. Então, essas perguntas a gente tem que passar pela nossa cabeça para definir a melhor estratégia e dar o caminho certo, né, de contratar uma pessoa aqui. E, obviamente, ao contratar, né, se você passou por todo o checklist, né, dos pontos que a gente comentou aqui, falou, não, é um prestador de serviço, né, ou não, é um funcionário, a gente sempre recomenda, né, que se formalize o acordo, né, seja com prestação de serviço, seja com funcionário, por meio de um contrato, né, deixando claras aí, né, as expectativas em termos de resultado, em termos de trabalhos a serem entregues, dos roles and responsibilities, né, as descrições de cargo. E nos dois cargos, nos dois pontos, daí feedbacks constantes, né, sobre a entrega que tem sido feita, sobre os resultados, e de forma, pessoal, formal, tá? Formalizem isso, que é bastante importante nessa relação. Isto é. Vamos abrir para perguntas e respostas? É isso que eu ia falar. Acho que a gente pode abrir aí para as perguntas e respostas. Você leu o meu pensamento. Isso aí. E já fazemos aqui, né? A gente vai ter semana que vem o último webinar dessa série. Uhum. A gente vai falar aí como que a gente contratou esse pessoal e a gente fala uma língua diferente. Eu não estou falando língua diferente, fala bem inglês ou não fala, não. Tá? Mas é a língua e o mindset local. Né? A gente cultura, criado, né? Cultural, exatamente. E a gente já viu algumas relações trabalhistas ou de relação
né, de operar aqui nos Estados Unidos não darem certo por causa disso. A comunicação não ser clara. Não é porque fala mal inglês ou fala bem inglês. Não. Isso também coloca alguns ruídos na comunicação, mas outros fatores que não, barreiras que não a língua. Tem uma pergunta aqui. É possível um funcionário que trabalhe atue fora dos Estados Unidos? Sim. Sim, é possível. Você pode ter um funcionário num outro local e você vai recolher todos os impostos e os benefícios nos Estados Unidos. Tá? Caso você tenha um time, vamos lá, você tem um time que tenha os mesmos benefícios, você queira dar o benefício para um empregado no estrangeiro, é 100% válido. Isso acontece muito com as startups que fazem stock options, né, alguns benefícios para funcionários que estão no exterior. Destes 7,1 milhões de vagas em aberto, qual é a área com mais porcentagem? Boa pergunta. Eu não detalhei essa informação, mas cresceu muito a área de produção, né? Manufacturing tem bastante, vamos dizer assim, de serviços também cresceu bastante, área de tecnologia. Isso é experiência que eu tenho visto sentido, né, em termos de recrutamento, em termos de investimento. Bruno, você tem seu feeling aí diferente? São todas relacionadas com prestação de serviço, né? Na parte de TI, de consumo, né? Tá crescendo no final do ano, né? A gente tem mais vagas. Provavelmente metade disso é retail, outra metade é serviço e outra metade é manufatura. E essa informação é importante porque o nosso mindset no Brasil, né, a gente precisa segurar aquele emprego, né? Não é fácil arrumar um bom emprego e se tornar um desempregado. Aqui as pessoas mudam de emprego por N motivos, né? Não tem muito attachment, né? Exatamente. Por quê? Ou porque o outro paga mais, ou porque o ambiente de trabalho é melhor, ou porque o benefício é melhor, ou porque oferece trabalhar de casa. E como a gente tem aí 1 milhão, né? 7,1 milhões de oportunidades, as pessoas... Por isso que a gente tem que saber direitinho e ter os planos aí de retenção e pagar o que o mercado oferece e tudo mais para poder reter essa pessoa e trabalhar aí, enfim, nesse gerenciamento para que você não tenha um turnover muito alto. Mais perguntas, isso acontece com pessoal? mais frequência, né? Eu acho que você tem que vir para os Estados Unidos com uma intenção de fazer esse exercício em um ambiente de escassez de mão de obra, não de abundância como está tendo hoje no Brasil. No Brasil, exatamente. Ótimo. É outro mindset. Um outro mindset. É que você vai estar gerenciando escassez. Exatamente. Para lembrar que a gente tem o nosso guia, né? Vocês podem tirar lá no goglobal.drummondadvisors.com, pode fazer o download lá. Ele é de graça, então fique à vontade. E se vocês precisarem de falar com a gente, tem também os nossos contatos. Cadê os contatos? No final, tá aqui. Tá aqui. Isso, aqui. Tá bom? Fiquem à vontade. Esperamos encontrar vocês na próxima quinta-feira, no nosso último webinar. Exatamente. Lembrando que esse webinar está sendo gravado e os slides serão entregues para vocês. Tá bom? Exatamente. Mais detalhados que esse. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Obrigada, pessoal. Obrigado, Até mais. Danila. Tchau, Bruno. Tchau, tchau. Obrigada, a gente se fala. Tchau, tchau.